você veio de foto também? Só vídeo. Hã? Só vídeo. Ah, é vídeo. É. Bom dia para quem ainda não tive a oportunidade de dar um abraço, de dizer bom dia, dormiu bem, dormiu até demais, porque o era para começar às 8h30, está começando, então dormiram bastante, minha cama estava muito boa, e nós louvamos a Deus, e eu estava pensando ali, é impossível, tem coisas impossíveis na vida, e impossível é a gente estar num local desse e não se sentir tocado, né? O Espírito Santo, a gente não sentir que o Espírito Santo está tocando nos nossos corações, através das canções, através da mensagem, através de tudo que nós já podemos desfrutar aqui nesse local, esse local que está sendo um local de adoração a Deus. Então, é muito bom. E chegamos ao último dia, né, da nossa reunião. Tudo que a gente não fez, a gente vai ter que fazer nesse momento aqui, nesse último dia. E seguindo aqui o nosso programa, nós vamos falar do nosso tema, a nossa divisa, e o grupo vai voltar para cantar o hino oficial. Nosso tema e a nossa divisa deixa eu olhar aqui. Vamos, irmãos, qual é o nosso tema? Vamos repetir para ficar bem? Muito mais. Vamos, muito mais que um sonho. Além da que nos ajudou o Senhor. 15 anos, vamos falar? 15 anos. Não é pouca coisa não, né? Então vamos lá. Aquele, vamos para a divisa. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele a glória, todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esses 3, 20 e 21. Bom a gente já acordar dando glórias a Deus, colocando, como diz o hino aí, né? A Ele toda glória. Então, muito bom a gente já acordar dando glória a Deus e nos colocando à disposição para sermos usados por Deus. Que a gente saia daqui com esse desejo cada vez mais ardente em nós, o desejo de colocar as nossas vidas na mão de Deus. O Grupo Ramos vai nos conduzir. Amém. Vamos ficar de pé, o cântico oficial, a gente já sabe bem. Vamos adorar ao Senhor, cantar da sua formosura, da sua beleza. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
indiscutível do que falsos Deus. Erga suas mãos hoje. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só as mãos agora. Glória e majestade estão pastor Jeová, ele está ansioso para passar para nós um recado, o último recado que ele tem de Deus para nós. E nós também estamos ansiosos. Eu sei que tem muita gente ansiosa para receber esse recado que Deus tem nessa manhã para nós. E eu vou aproveitar essa oportunidade que o pastor Jeová está aqui e quero pedir que todos os pastores que estão aqui no auditório hoje, que venham aqui à frente. Nós louvamos a Deus pela vida dos pastores. Nós queremos agora conhecer. Fica aqui, pastor Roberto, pastor Cláudio, tem pastoras, a pastora Linéia e a pastora Roslaine, o pastor Oswaldo Reis, o pastor Cláudio, o pastor Paulo, e o pastor de Araruama, o pastor Jorge, e o pastor Jorge lá, olha lá. Ai, tá vendo? O pastor Jorge, vamos falando aí. Pastor Ezequiel. Os pastores, o pastor da irmã. Olha lá. Venham aqui à frente, os pastores. Todos os pastores. Não é para todos pregarem, não. O pastor Jeová. Mas o pastor Jeová está representando todos aqui. Pastor Jorge, todos os pastores aqui. Pastor Jorge, o escritor. Eu li o livro do pastor Jorge, uma história muito bonita, pastor. Né? Uma história bonita, a história do pastor Jorge. E nós vamos pedir ao pastor Oswaldo Reis e ele vai orar essa homenagem. Vamos aplaudir esses pastores. Então vamos lá, o pastor Oswaldo vai interceder, né? Grande Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, nós aqui estamos diante do Senhor, colocando toda a nossa vida, todo o nosso ser diante do Senhor, para te ouvir, para confrontar, ó Deus, com a nossa vida, naquilo que precisamos ser confrontados. Também para te agradecer, ó Deus, pela vida, para te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente, Pai. Agora, ó Deus, quero te pedir pela direção desse congresso, Senhor Deus, desse momento tão lindo, tão importante, que há 15 anos o Senhor tem abençoado e sustentado.
Queremos pedir a Deus que o Senhor continue abençoando a liderança, a irmã Edna, o pastor Ezequiel e os outros, Senhor Deus, sejam todos abençoados sempre pelo Senhor. É a nossa súplica. Quero pedir também pelos meus colegas. Aqui estamos todos animados e sonhando, Deus, trazer mais gente para, unidos a nós, estar diante do Senhor, para recebermos palavras tão boas como temos recebido até esse instante. Receba, meu Deus, a gratidão e o pedido que o Senhor também conduza cada um de nós nesse último dia às nossas residências, protegidos e amparados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria dizer que antes de passar a palavra, que o pastor Jorge e o pastor Paulo, eles estão conosco desde o primeiro congresso. E que o pastor Roberto fomos demais, né? Um grande colaborador do nosso congresso. Esse ano ele está meio parado. Mas ele é um grande colaborador aqui de louvor, né, pastor? E nós louvamos a Deus por essas vidas que continuamos abençoando. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Como é que vocês passaram a noite? Eu passei dormindo, foi maravilhoso. Foi muito bom. A cama boa, ar-condicionado bufando, né? E eu embrulhadinho nos lençóis. Eu não sei, eu não apresentei minha família. Eu sou casado com a Kátia há 31 anos. Tenho duas filhas, a Desirê e casada com o Flávio. Ela me deu um neto, que é a coisa mais linda desse planeta. O Vitor está com 9 meses, parecidíssimo com a mãe. E a mãe comigo. A Desirê era fisioterapeuta, trabalho na Espaço Laser, aqui em Itaperuna, e eu tenho uma filha solteira, com 22 anos, que é psicóloga. Essa é minha família, né? Ore pela minha família, ore por mim. Eu sei que o pessoal da terceira idade é o pessoal que mais ora. Não tenho dúvida quanto a isso. Então, por favor, nas suas orações, lembre-se deste pastor, tá bom? E fica aí, reitero o convite para o dia 30 deste mês, último domingo de abril. A nossa igreja vai estar completando 79 anos de organização. Ela foi organizada no dia 30 de abril de 1944. O Grupo Hags vai estar com a gente, né? E o pastor Marcelo Amaral, da 1ª de Raposo, será o mensageiro daquela noite. Samuel, você mexe com sonho? Então, se você quer um som de qualidade na sua igreja, procure o Samuel do Grupo Hags. Ele vendeu equipamento para nós lá uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás. Ó, é som de primeiro mundo, viu? É um som maravilhoso, não é? Compramos agora uma bancada toda almofadada, agora ficou melhor ainda. O som está sequinho, está maravilha, né? Então procure o Samuel e compre o melhor som da região com o melhor preço. Depois a gente conversa, Samuel. Depois aquele negócio, né? Tô brincando. Alguém tem problema de esquecimento aí? Alguém tem problema de esquecimento? Diz que tinha dois compadres conversando, né? E um compadre falou com o outro: rapaz, eu tenho estado com a cabeça muito ruim. Eu tenho esquecido muito, não tenho lembrado das coisas. O outro falou assim: ah, compadre, eu conheço um remédio maravilhoso. Eu estou tomando esse remédio, está sendo uma bênção para mim. Qual é o nome do remédio? Aí ele: ô Rosa, qual é o nome do remédio mesmo? Não adianta. É assim mesmo. Vença o quê?
tolerância. A irmã Edna falou assim: nós estamos ansiosos para ouvir o pastor João. Não tem ninguém ansioso aqui, irmã. Salmo 23, verso 1. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. A gente sabe de cor, mas a gente não medita naquilo que memorizamos, naquilo que guardamos, naquilo que aprendemos. Pior, quando nós não praticamos. Eu costumo dizer, irmãos, que a única parte da Bíblia que nós cremos é aquela que praticamos. Isso é muito sério. Eu só creio na parte da Bíblia que eu pratico, porque fé tem a ver com prática, fé tem a ver com vivência. Não adianta você saber as Escrituras se você não praticá-las. A Bíblia não foi feita para ser memorizada, ela foi feita para ser obedecida. Você está me entendendo, sim ou não? Por que nós somos tão ansiosos? Por quê? Diz que dois passarinhos estavam conversando e um virou para o outro e disse assim: por que os seres humanos são tão ansiosos? O outro respondeu: talvez o Criador deles não seja o mesmo nosso. Lembra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 que Deus cuida dos passarinhos, que Deus provê a semente para o alimento deles. Eles não plantam, eles não colhem, eles não semeiam, contudo Deus provê o alimento para eles. Será que você, meu irmão, minha irmã, é menos importante que um pardal? Será que você é menos importante, menos valioso que um passarinho, que um canário, que um coleiro, que um curió, que um pardal, que é um pássaro que não tem valor nenhum de mercado? Nunca vi pardal preso, nunca vi alguém tratando de pardal. O pardal está sempre solto. Pense nisso. Pense nisso. Você quer um antídoto para a ansiedade? Leia Mateus capítulo 6, do verso 19 até o verso 34, que é o último verso. Ali Jesus dá a receita gratuita para você vencer a ansiedade. Outra receita maravilhosa é o texto que lemos: o Senhor é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é de fato o seu pastor. Você aprendeu a descansar nele? Você já leu Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. Se o salmista vivesse hoje, ele talvez diria: relaxa, e você vai saber que eu sou Deus. Acalma o seu coração. Por que você está tão aflito? Por que você está tão ansioso? Eu não vou entrar aqui na questão patológica, nas sintomatologias, porque eu creio que o doutor Luciano Reis, que está aqui com a sua esposa querida, já falou para vocês ontem. Mas essa sensação de inquietude,
essa apreensão, esse aperto. A palavra ansiedade em alemão é Angst. Ó, Angst é um aperto. Um aperto. Nós somos chamados lá fora como povo feliz. O povo brasileiro é um povo feliz, é o país do carnaval. Eu fui pregar em Santiago do Chile e eu fui surpreendido na porta. Uma irmã disse: pastor, o senhor sabe, o senhor tem como dar uma sambadinha para eu saber se o senhor é brasileiro ou não? Aí eu: você é brasileiro. Nós somos conhecidos lá fora como um povo feliz, mas nós somos o país que mais consome psicotrópicos do mundo. As indústrias farmacêuticas estão lavando a égua em nós. Consumimos muito medicamento controlado. Que povo feliz é esse que vive à base de remédio? Que história é essa? Há uns 8 anos atrás nós terminamos a construção do nosso templo e as pessoas chegam lá, ficam maravilhadas e elas falam comigo: pastor, o senhor perdeu muita noite de sono nessa obra aqui. Eu digo de pronto: nenhuma noite eu perdi por causa dessa obra. Nenhuma noite. Eu aprendi a descansar em Deus. A obra não é minha, a obra é do Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, não faz. Quanto material de construção chegou lá? Se pastor, mandaram entregar em 50 varas de ferro. Eu não pedi ferro, mandaram entregar. Então despeja lá, quero nem saber quem mandou. Pastor, 50 sacos de cimento. Pastor, um caminhão de tijolo. Nunca pedi. Aliás, eu pedi a Deus no meu gabinete: Senhor, a nossa igreja é uma igreja de roça. O Brian é uma roça, Senhor. Então manda o recurso, porque o dinheiro do Senhor está no bolso do povo. Toca no coração do povo. E o povo ofertava. Gente que eu nem conheço, pessoas incrédulas, mandaram entregar material de construção lá. Irmãos, ou a gente confia em Deus, ou a gente não confia. Ou a gente aprende a descansar em Deus, ou a gente vai ficar ansioso a vida toda, tomando Rivotril, tomando Alprazolam, tomando Citalopram, tomando Escitalopram, e os Pram, Diazepam, e os Pam da vida. Diga para o seu irmão: relaxa aí, irmão. Relaxa. Irmãos, a ansiedade é algo problemático por 3 razões. Primeira, ela é improdutiva. Ela não resolve coisa alguma. É como a esteira da academia. Você anda e não sai do lugar. Não é assim? Eu estou nela toda semana. É o negócio mais sem graça do mundo. Mas eu estou com 58 anos, eu tenho que me movimentar. Não é? Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer musculação. Porque eu sou Paul-Bell e Paul-Bell morre só depois de 100 anos. Então eu tenho que me movimentar. Não é? Mas ansiedade é isso, é você ligar o carro, acelerar até o cabo e não engrenar na primeira marcha. Isso é ansiedade. Você está consumindo combustível, mas o carro não sai do lugar. Uma vez minha irmã falou comigo: pastor, ora por mim, pastor. Isso em agosto. Pastor, ora por mim, pastor, que eu vou operar, pastor. Estou tão ansiosa. Só vou operar semana que vem. Vou operar em dezembro, pastor. Como é que pode, Samuel, um negócio desse? Eu falei com ela: só vai morrer antes. Ai, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Mas com a ansiedade, Deus vai morrer antes. Ah, pastor, eu estou falando isso porque em dezembro, sabe como é que é? Os médicos tiram férias, vai lá que o médico
vai esquecer. Misericórdia. Misericórdia, isso aí é paranoia. Isso é paranoia. Paranoia. Para com isso. Vê se o médico vai esquecer, está agendado. Não é? Então a ansiedade é improdutiva. A ansiedade não pode controlar o nosso futuro. Guarde isso. O passado passou, não volta mais. O futuro não chegou. O passado morreu. O futuro não nasceu. Por que você está ansioso? Os depressivos estão presos ao passado, enquanto os ansiosos estão presos no futuro. Você não está em nenhum dos dois extremos. Você não está no passado, tampouco no futuro. Você está aqui agora. Você está aqui agora. Foi por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que receita maravilhosa. Duas coisas importantíssimas que ele ensina aqui. A primeira coisa: viva um dia de cada vez. Repita: um dia de cada vez. O segundo ensinamento do Senhor: não especule. Diga: não especule. Pare de especular quanto ao futuro. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu falei com a Cátia: nós vamos construir uma casa aqui no aeroporto para nossa velhice, está perto. E assim, casa que com 3, 4 anos a gente termina. Quem sabe? Começamos em maio do ano passado. Nós já estamos no acabamento. Já está colocando a semana que vai entrar, agora vamos colocar o piso. Está tudo comprado, tudo pago. O Senhor é Deus, querido. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Deus manda dinheiro que a gente nem sabe. A gente nem sabe. Você crê nisso? Porque o crente que é dizimista, ele não esquenta a cabeça com esse negócio do futuro, com a provisão, não. Porque tem uma promessa na Bíblia e Deus não pode mentir. Deus não fica devendo nada para ninguém. O que Deus promete, Ele cumpre. Não vai nos faltar nada. Nada. Tem muita gente juntando dinheiro, e para quê? A ordem é clara: não ajunteis para vós tesouros da terra, não acumulem riqueza aqui. Jesus disse isso. Aliás, ele não disse só, ele ordenou para a gente não ajuntar tesouro aqui. Ele mandou a gente juntar tesouro aonde? Por que você está juntando tesouro aqui? Por quê? Diz que o rico não dorme por 2 motivos. Ele não dorme com medo de perder dinheiro. E tem rico que não dorme pensando em ganhar mais dinheiro. E a ordem é clara: não acumulem tesouros aqui. Meu irmão, minha irmã, você vai embora daqui a pouco, tudo ficará para trás. Esse cordão bonito de ouro está no seu pescoço, alguém vai tirar. Esse anel bacana no seu dedo aí, alguém vai tirar. Essa aliança de ouro, alguém vai tirar. Esse dente de ouro que você tem aí, se a família não tirar, o governo talvez tire. Diga sem misericórdia do Senhor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Paulo disse: se você tem o que comer, o que dormir, o que vestir, estejais contentes. Eu estava visitando uma irmã na nossa igreja, a irmã Martinha. Eu oro com ela há 18 anos, toda quinta-feira. Eu vou à casa dela. Toda quinta-feira, 10h30 da manhã, estou estacionando minha moto lá. E ali a gente toma um café juntos.
Depois a gente lê a Bíblia e depois a gente ajoelha e a gente ora, e meio-dia eu vou para casa tentar comer alguma coisa, porque a gente encheu minha barriga de todas as maneiras possíveis. Eu fui assim, Martinha, ela mora numa casa muito simples. Pensa numa casa muito simples, que é a casa da Martinha. Um dia a Martinha disse: pastor, minha casa está precisando de uma pintura, está muito simples, está meio caidinha. Eu disse: Martinha, escute o que eu vou lhe dizer. 2/3 da população mundial não tem uma casa como essa e não faz 2 refeições por dia. Ela, que pastor? Se é isso mesmo. 2/3 da população mundial não tem uma casinha simples dessa e não faz 2 refeições por dia como você faz. Nós temos que botar a mão na boca, meus irmãos, antes de reclamar alguma coisa. Até porque Deus odeia murmuradores. Se tem uma coisa que Deus detesta, que está escrito na Bíblia, é murmuração, é reclamação. O povo para reclamar é o povo brasileiro. Mas não é verdade? É verdade. A segunda coisa, a ansiedade é irracional, porque ela amplifica seus problemas, tornando vales em montanhas. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade é irracional, meus irmãos. Ela faz uma tempestade em um copo d'água. Um probleminha se torna um problemão. Relaxa. A ansiedade também, em terceiro lugar, ela é prejudicial. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. Não foi feito para ficar ansioso. Isso é contrário à natureza humana. É contrário à natureza humana. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras. Quantas pessoas aqui têm gastrite por conta de ansiedade? Dores nas costas, enxaquecas, insônia. Porque quando você fica ansioso, estressado, já falei ontem, o seu sistema imunológico despenca, cai, e as doenças oportunistas te pegam. Quantas mulheres têm problemas ginecológicos recorrentes por conta de ansiedade? Ansiedade. Vivem esbaforidas. Já levantam reclamando: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho, amanheça dando glória a Deus. Pega o CD do grupo Rádios, põe lá para tocar, e o seu dia vai ficar diferente. Música de crente faz bem. Música de crente. Não é música secular humanista, não. Música de crente faz bem a alma. Vocês não têm noção o que uma música pode causar na alma da gente. Eu não tinha noção. Foi estudando o assunto que eu descobri a importância de uma boa música para a nossa alma, para a nossa mente. Está provado cientificamente. Aí eu entendi porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Um pastor famosíssimo lá nos Estados Unidos da América, muito rico, na casa dele tem uma caixinha de som em cada cômodo, até no banheiro. Toca música 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Aquelas caixinhas minúsculas lá no teto, coisa chique, né? A música sem parar. Não tem confusão dentro de casa, nem demônio fica perto. Demônio vai para o quintal, vai para o terreiro, ou fica lá na rua. Demônio não louva a Deus. A propósito,
Eu estava em Itaperuna, na casa da minha sogra, e quando cheguei no bar, eu olhei no celular assim, tinha umas 10 a 15 ligações. Pastor, vem cá na Martinha, a Martinha de novo aí. Uma mulher, uma prostituta famosa da cidade, foi no culto de oração e ficou possessa. Teve um irmãozinho lá que tentou botar na mão na cabeça dela e disse: sai pra lá, você não é crente não. Aí ele começou a chorar. O negócio estava feio, meus irmãos. E quando eu liguei para o pastor, vem cá agora, eu fui lá. A gente vai, né? A gente vai, não é? A total dependência de Deus, o negócio de expulsar demônios, se eu puder pular fora, eu pulo. Não é o meu ministério é da pregação. Tem gente até que gosta, tem pastor Samuel que gosta, e tem mesmo o chamado para isso, e é que existe chamado para isso. Falou que tem demônio, eu vou lá. E eu, se eu puder, eu falei assim: vai você. Mas não tinha gente, era o pastor da igreja, não é? E até porque eu não sei, irmão, por que tem que ser o pastor, não é? Ajuda a gente aí. Você não é crente não? Põe a mão na cabeça e manda o bicho embora. Sai em nome de Jesus. Se você for crente mesmo, ele vai sair, por causa do nome de Jesus. Aí eu cheguei, irmão, aquele alvoroço, e o demônio estava irritado, e o demônio querendo sair da salinha pequenininha, apertadinha, e o pessoal cercando a mulher, e o negócio estava feio, e eu cheguei assim apreensivo, e o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: canta o hino 46 do cantor cristão. Eu disse: o quê? Aí disse: irmão, vamos cantar o 46 do cantor cristão. Eu pedi do bem. Meus irmãos, o demônio botou a mão no ouvido. Para. Irmãos, ele está mandando cantar mais alto. Vamos cantar mais alto. Olha, eu só postei a mão na cabeça dela e disse: sai, em nome de Jesus. Ela falou: oi, pastor, o senhor está aqui, pastor? O que está acontecendo? Não é nada não, meu filho. Está tudo sob controle, acalma o seu coração, traz um copo d'água, dê uma água aqui, já estava muito suave. Acabou, irmãos. Olha o poder de uma canção, olha o poder de um hino de louvor, que exalta, louvor a Deus, que exalta a Deus. 46, nunca esqueci. Demônio, agora eu canto 46. Não sei se vai funcionar com todos, mas eu descobri que os demônios não eram um demônio só. Não era a primeira vez que ela ficava possessa. Ela ficou possessa dentro do templo, ela andava em cima dos bancos igual um gato. Uma irmãzinha lá foi querer colocar a Bíblia na testa dela. O demônio deu um tapa na Bíblia da irmã, caiu uns 3 metros. Não precisa botar a Bíblia, né? Tem gente que pega aquela Bíblia Thompson com capa dura e dá na cabeça da pessoa. Tu vai matar a pessoa. Tu vai matar a pessoa. Não é? Não faz isso não. É o nome de Jesus. Não é? É o nome de Jesus. Então a ansiedade é prejudicial à saúde. Plantas e animais não ficam ansiosos. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que sofre de ansiedade são as pessoas. A ansiedade torna as pessoas infelizes e doentes. Em inglês, a palavra ansiedade significa estrangular. Estrangulamento. A ansiedade estrangula a gente, mexe com os nossos neurotransmissores, com o sistema nervoso central. Ansiedade, aquele pensamento obsessivo, aquele pensamento recorrente. Para com isso, descansa. Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós gostamos de citar Mateus 11:28 para os incrédulos, mas Jesus está falando para nós que somos crentes: vinde a mim. Um pastor aqui de Carangola, ele está falando para nós, mais um pastor cometeu suicídio na região, e ele no seu tempo a sós com Deus, bateu um papo com o Espírito Santo. Espírito Santo, o senhor vai ter que me explicar isso. Por que tem tanto crente cometendo suicídio? Pastor cometendo suicídio, Espírito Santo. Eu não vou sair aqui da minha varanda, da minha cadeira, enquanto o senhor não falar comigo o que está acontecendo com essa gente. E ele me errou com o Espírito Santo. Eu quero que o senhor fale comigo. E Deus falou com ele. E ele é um homem de Deus, um homem sensível ao Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo falou com ele? Sabe por que eles se suicidam? Porque eles não vêm a mim. Eles não vêm a mim. Eles vão aos psiquiatras. Eles tomam remédio, mas não se agarram a mim. Não se agarram a mim, não oram a mim, não buscam a mim. Eles se esquecem de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus. Uma maneira poderosa de você vencer a ansiedade é orando. Você pensa que eu nunca tive ansiedade? Claro que eu tive. Mas sabe o que eu faço? Eu faço o que a Bíblia manda eu fazer. 1 de Pedro 5,8: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de vós. E assim, ele tem cuidado de vocês. Lança. Como que a gente lança? Orando. Está lá em Filipenses 4,6: não fiquem ansiosos com coisa alguma, antes que as vossas petições e súplicas sejam conhecidas diante de Deus e com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso pensamento, ou o vosso sentimento em Cristo Jesus. Paz que excede o nosso entendimento, paz do céu, paz que procede do Senhor. João 14:27: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz que procede de mim, é uma paz que vem do céu, é uma paz sobrenatural. Por isso que você não entende. O circo pode estar pegando fogo, o problema pode ser enorme, as circunstâncias podem ser as piores, mas você está em perfeita paz. Aí você pode cantar: plena paz gozo eu, plena paz gozo eu. Você tem essa paz? Você serve ao príncipe da paz? Você se submete ao príncipe da paz? Você realmente está obedecendo o Senhor, vivendo um dia de cada vez? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Repete de novo. Um dia de cada vez. Dá-nos o pão nosso de... não é da semana não. É de cada dia. Lembra do maná do deserto? O que Deus falou com Moisés? Moisés, fala para as famílias, para os clãs, para recolher o maná para o dia. Para o dia. Aí os ansiosos faziam o quê? Sei lá se Deus vai mandar esse troço do céu, porque maná em hebraico é: o que é isso? O que é isso? Maná, o que é isso? Era um floco que caía do céu.
Aí os ansiosos faziam o quê? Ajuntavam para o dia seguinte. Como é que amanhecia o maná? Podre, podre, cheio de bicho. Qual é a pedagogia de Deus? Confie em mim a cada dia. Confie em mim a cada dia. Eu sou o Deus de vocês, o Deus diário de vocês. Mas você é ansioso, sei lá, eu vou me precaver. É claro que planejar é importante, porque quem não planeja, planeja errar. Eu estou construindo minha casa por quê? Porque eu sou sem teto. O único apartamento que eu tinha, eu dei para Desirê. Eu já estou caminhando, não é? Para a minha aposentadoria. Então tem que ter uma casa para morar. Então eu planejei. Eu planejei 3, 4 anos. Deus está me dando 1 ano. Eu não fiquei ansioso. Para que ficar ansioso? A ansiedade, escute, a ansiedade é o desejo inconsciente de estar no controle. A ansiedade é o desejo inconsciente de estar no controle. Você quer estar no controle. Meu irmão, minha irmã, nós não temos o controle de nada. De nada. Quem está no controle está no trono. É o Senhor. Ele tem o controle. Olha a política no Brasil, o que está acontecendo no nosso país. A gente fica pensando, Senhor, e as nossas orações? Eu estou no controle, filho. Igreja, eu estou no controle. Está tudo sob controle. Tudo sob controle. Não aconteceu nada por acaso. Eu estou no controle. Eu estou trabalhando. Não fique ansioso. Tio Patinhas, quem lembra do tio Patinhas aqui? Todo mundo, né? O tio Patinhas dá aquela bengala assim, dele batendo na mesa, na cadeira, irritado. Aí um dos seus sobrinhos disse: tio Patinhas, o senhor está ansioso com o quê? Ele respondeu: a indústria tal está falindo. Aí o seu sobrinho: tio, o senhor tem ações daquela indústria? Ele disse: não, mas já pensou se eu tivesse? O que é isso? Ansiedade. Ansiedade é irracional. Não faz sentido. Eu tenho até que hora, né, meu irmão? Já passou meia hora? Porque eu estou na introdução. São 12 folhas. Eu só passei uma. Deixa eu caminhar para o final. Ela me deu 30 minutos. Como Deus se tornando meu pastor serve de vacina, de remédio para a minha ansiedade. Primeira coisa, você precisa saber o que os pastores fazem. Você não afirma que o Senhor é o seu pastor? O que um pastor de ovelhas faz? Os pastores, primeira coisa, o pastor supre as necessidades. Um pastor de ovelha, ele supre as necessidades de suas ovelhas. Jesus é seu pastor, seu bom pastor, sossega, ele vai suprir as suas necessidades. Ele provê alimentação, abrigo. Até a propósito, Jesus fala assim lá naquele texto que eu falei de Mateus capítulo 6: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão lá. Crê. Então, comida e vestuário, meu irmão, comida na mesa e roupa para vestir, fique tranquilo, porque isso é coisa básica e Deus não deixa faltar nada para os seus filhos. Ele não deixa faltar. Se está faltando, você não é crente. Davi disse: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi, nem eu.
que sou pastor há 30 anos, eu nunca vi. Eu nunca vi. Só se o crente for infiel. Quando o crente é infiel, o meu irmão, pastor, tem que ajudar o irmão fulano de tal, ele está passando necessidade. Tá bom. Cheguei na igreja, falei para a secretária, liga para o tesoureiro, manda o tesoureiro devolver os últimos 6 meses de dízimo desse irmão, entregue para ele integralmente os últimos 6 meses. Daqui a pouco a secretária me liga, pastor, deu ruim. O que foi? Nos últimos 6 meses não contribuiu nem uma vez, é o que ele vai receber da igreja. Pastor, eu não dou porque não tenho, irmão. Você não tem porque não dá, é diferente. Você não tem porque não dá. Miserável. É infiel a Deus, depois quer receber a bênção da igreja. Igreja, eu aprendi cedo, é lugar de dar, não de receber. Um pastor amigo meu disse isso para mim. Quando alguém se convertia, o que ele fazia? Dava uma Bíblia. Nós não damos mais. Você quer uma Bíblia, vai comprar. Se você é crente mesmo, você vai comprar a sua Bíblia. Pastor, só é radical. Só não, filho. Eu aprendi com os anos os acertos dos meus erros. Erro bastante ainda, mas alguns erros básicos não os cometo mais. Se uma pessoa se converteu, a primeira coisa que ela quer ter é uma Bíblia, e cá para nós, a Bíblia está barata. O cara não acha caro, está R$400 numa calça comprida, R$200 numa sandália, R$1.000 um brinquinho de ouro desse tamanhozinho assim, e está caro uma Bíblia por R$50, R$100. Os valores têm que mudar na cabeça da pessoa. Gastava dinheiro com cerveja, com jogos, agora tem que comprar sua Bíblia. Aprenda aí. Não estou aqui, sou contra a igreja que dá Bíblia para os novos convertidos, não, pelo amor de Deus. Mas eu não acho, eu não acho isso correto. Achava que era. Outra coisa que os pastores fazem, eles protegem as suas ovelhas. O Senhor é o seu pastor, Ele vai proteger você. Agora, interprete Salmo 23, versículo 1 direito. Escute: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Enquanto o pastor for o seu Senhor, nada lhe faltará. Pegou a ideia? Enquanto o pastor for o seu Senhor, não vai lhe faltar nada. É essa a interpretação correta. A ênfase está no senhorio do pastor. O que é Senhor? Senhor significa soberano. Senhor significa dono. Senhor significa o grande gerente, é o big boss da sua vida. É aquele que controla a sua vida. É aquele que conduz você. Porque o pastor, ele vai à frente do rebanho. E a ovelha acompanha o pastor. É o seu caso. Ele é o seu Senhor, então Ele vai proteger você. Ele não vai deixar o inimigo solapar você, solapar suas finanças. Não vai, Ele protege você. Outra coisa, o pastor guia, já falei, o pastor corrige qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige. Olha o Salmo, olha Isaías 40, versículo 11: como o pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Assim o Senhor cuidará do seu povo. Isaías 40, versículo 11. Deus cuida do seu povo. Filipenses 4,19: o meu Deus cumprirá
todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Deus está dizendo: eu suprirei todas as suas necessidades. Quais? Todas. Todas no grego significa todas. Todas as suas necessidades. Com as riquezas gloriosas de Cristo Jesus. Necessidades espirituais, sim. Necessidades financeiras, sim. Saúde física também. Relacionamentos quebrados, com certeza. Todas as necessidades. Todas as necessidades. Tem alguém que tem medo da morte? Irmãos, eu estou clinicando há 26 anos. Eu nunca vi uma geração tão ansiosa quanto a de hoje. Nunca vi. Até as crianças estão ansiosas. Um pastor vai passando assim num parque de diversão. As crianças estavam brincando, tinha um menino na gangorra, né? Aí o pastor falou assim: que vidão, hein? Olha o menino, o senhor que pensa. Até as crianças estão ansiosas. Deus, misericórdia. Até as crianças. Depois que inventaram esse negócio de internet, de celular, misericórdia. Você sabia que o número de autistas, de crianças autistas, está aumentando assustadoramente? Você sabia disso? Sabe que os estudiosos norte-americanos estão chegando à conclusão? Qual é o que está acontecendo que pode, provavelmente, levando a criança ao autismo? Tela. Um irmão lá da igreja: pastor, meu filho não mama sem o celular na mão. Se ele nasce há 30 anos atrás, eu morri de fome. Porque não tinha celular, nessa mão. Não tinha celular 30 anos atrás? Tinha? Não tinha. 30 anos atrás? Não tinha. Criança chorou? Celular. Criança chorou? YouTube. Isso está o quê? Afetando a mente da criança. Autismo está crescendo assustadoramente. Papai, mamãe, vovô, vovó, fiquem ligados. Fique ligado. O diabo usa a alta tecnologia para destruir a nossa família. Eu não quero encerrar dando uma má notícia. Eu não sou pessimista, muito pelo contrário, sou um cara otimista. Mas daqui para frente a coisa vai piorar, e piorar muito. Eu falei lá em Bom Jesus sobre a volta de Jesus, no congresso que houve lá. Eu falei sobre isso. Daqui para frente, não é para assustar vocês não, isso aqui é bíblico. Se você está boiando, fique ligado no que está acontecendo no mundo geopolítico. A coisa daqui para frente vai piorar, e piorar muito. Jesus chamou esse princípio de dores. Na pandemia, Deus virou a chave. Se você não entendeu espiritualmente o que aconteceu na pandemia, você não entendeu nada. Na pandemia, Deus virou a chave. O mundo nunca mais será o mesmo depois da pandemia. Nunca mais, nem as nossas igrejas são as mesmas mais. Dores de parto, disse Jesus. O que acontece com a mulher quando vai dar luz a um parto normal? Primeiro acontece uma pequena contração. Ui! Ai! Daqui a pouquinho, novamente. Daqui a algumas horas, outra vez. E o que vai acontecendo? As cólicas vão aumentando de intensidade. Quanto mais dor, mais se aproxima a hora do
parto. Antes da volta do Senhor Jesus, as dores vão aumentando de intensidade. Irmãos, o anticristo está às portas. O dinheiro físico vai acabar. Vocês não estão atentos ao que está acontecendo no mundo, não? O dinheiro físico vai acabar. Nós seremos controlados. Controlados. Os psiquiatras e terapeutas vão lavar égua. A indústria farmacêutica vai deitar o cabelo. O mundo está caminhando para um caos moral, um caos social, um caos econômico. A probabilidade de uma terceira guerra mundial, até a ONU admitiu que é muito grande. Você pensa que a calmaria vai continuar? Não vai não, vai piorar e piorar muito. Se você não caminhar por fé, você está com burnout. Você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai ter crise de ansiedade, você vai cair no chão. Vamos ter que praticar Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima tem que crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. A gente vai ter que orar na marra. A gente vai ter que orar na marra. A gente vai ter que levantar de madrugada e orar por nós mesmos e pelos nossos. Escreva isso na sua Bíblia aí, no papel. Daqui a alguns anos você vai dizer: bem que o pastor falou. Essa calmaria vai acabar. Mas lembre-se, Deus está no controle. O Senhor é o meu pastor. Nada. Então você que está aí com seus 70, 80, 90 anos, fique tranquilo. Se você está aqui e tem medo da morte também, fique tranquilo. Fique tranquilo. A morte para o crente é um privilégio. A morte é o pódio do crente. É a hora de receber a medalha de ouro, a coroa da justiça, a coroa de glória. E eu ouvi dizer que o menino estava com câncer, estado terminal, e ele está com muito medo de morrer, muito medo. Ele sabia que ia morrer. Aí a mãe dele chamou o pastor. Pastor, a situação do meu filho é essa. Ele não dorme mais com medo de morrer. Aí sabe o que o pastor fez? Olha que coisa linda que o Espírito Santo deu para o pastor. O pastor conversou com o menino, ele leu com ele o Salmo 23, versículo 1. Ele falou assim: meu filho, toda vez que você sentir medo de morrer, medo da morte, você segura, você aperta o seu dedo indicador com o seu dedão, aperta assim e recita: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dias depois o menino morreu. A sua mãe o encontrou deitadinho assim, ó, segurando o seu dedinho. O Senhor é o meu pastor. Vamos orar. Oh Deus, tanta coisa para dizer, mas eu creio que o Senhor já disse o que precisava. Eu não conheço o coração de ninguém aqui. Eu não sei se há pessoas aqui que não dormem mais. Eu não sei se há aqui pessoas que vivem preocupadas. Elas não conseguem desligar as suas mentes. Algumas estão presas ao passado, aos traumas do passado. Outras estão ansiosas quanto ao futuro, a incerteza do futuro. Ó Deus, ó Espírito Santo, ponha na mente e no coração dos teus filhos a quietude,
a paz. Faça com que eles entendam que o Senhor nunca se esqueceu deles. A tua palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, todavia o Senhor não se esquecerá. Que eles possam sentir esta paz, o pastoreio do Senhor, o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor. O Senhor de fato é o nosso pastor. O Senhor há de suprir todas as nossas necessidades por causa das gloriosas riquezas conquistadas por Cristo Jesus, o nosso bom pastor, o nosso Senhor e o nosso querido Salvador, no nome de quem nós oramos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer conhecer vocês, estar com vocês. Pode ter certeza, no ano que vem eu vou vir participar com vocês aqui. Eu quero ficar no banco, vou trazer uma Kombi cheia da igreja. Viu, Edson? Uma Kombi cheia. Eu vou vir dirigindo a Kombi. Hoje sempre o que faço é o que quero.
cantar esse cântico, o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ao único que é digno de receber Agora é a hora do nosso coral, apresentação do coral do Congresso. Quem ensaiou, vou chamar a nossa regente, a irmã Nilda, a irmã Carmen, e os coristas que venham aqui à frente. Subir aqui para a apresentação do coral. Jesus.
preciosas que Deus coloca para trabalhar para a gente. Não é para desfrutar de nada, não. É para trabalhar e para servir. E também nós queremos. Vamos deixar para depois. É só a nossa. E a irmã Leia, que é coordenadora da MCN estadual. Nós vamos convidar também a irmã Leia, que vem aqui para frente fazer parte dessa equipe. Ela sempre trabalha com a terceira idade. Eu acho que a irmã Leia ainda trabalha com a terceira idade. Eu penso que ela não trabalha com a terceira idade, que ela é eterna na terceira idade. Ela tem a cara da terceira idade. Então nós louvamos a Deus por essas vidas preciosas. E que Deus continue nos abençoando. Vou pedir a pastora Nileia para orar por essa diretoria. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, te bendizemos, porque Tu és o Deus Criador, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso pastor, Senhor, aquele que tem cuidado de nós. E nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor tão grande, Senhor, sobre nós. Colocamos, Senhor, diante de Ti essa diretoria e te pedimos que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada um deles. Essas pessoas que têm se dedicado, Senhor, à Tua obra, têm se dedicado em fazer o melhor para o Senhor e que têm alegrado também o nosso coração, porque como ficamos felizes nesses dias, Senhor, que passamos aqui, e tenho certeza que todos aqui, Senhor, receberam aquilo que tinham que receber, aquele recado, Senhor, para cada coração aqui. O Senhor tinha o recado certo para cada um de nós. Que Tu possas abençoá-los, Senhor, que eles possam ter saúde, vida longa, para que continue, Senhor, fazendo esse trabalho e que venha agradar sempre ao Teu coração. Derrama Suas bênçãos sobre cada um de nós aqui, na nossa viagem, Senhor, de volta para as nossas casas, que Tu possas estar nos cobrindo de bênçãos, nos protegendo, nos guardando e que possamos encontrar os nossos familiares também abençoados e cuidados pelo Senhor. Essa é a oração, Senhor, que te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Irmão, ainda temos uma grande porção ainda nesse congresso. Graças a Deus que as pessoas estão acomodadinhas aí, porque sabem que ainda vem muita coisa por aí. É igual lá no restaurante do hotel. Quando a gente pensa que está acabando, vem alguém servindo mais alguma coisa. Não é assim? Então aqui também é assim. Quando a gente pensa que está acabando, tem mais... está passando um garçom servindo mais alguma coisa diferente. E agora nós vamos convidar aqui a doutora Ana Eduarda. E também convidar seus pais. Seus pais, a Cristina e o Eduardo. É muito Eduardo nessa família. E o pai do Eduardo também é Eduardo. Então é muito Eduardo. Quando não é Eduardo, é Eduarda. Não sei se o seu esposo está aí, tá? Olha, gente, parece uma bonequinha, parece uma criança aqui do nosso meio. Ela vai preparar os nossos corações. Os corações já foram preparados.
Ana Cristina. E os dois vão orar pela filha. Cada um vai fazer uma oração pela filha. Tem também aí os avós, nós não chamamos os avós, mas tem também a irmã Luzia, que é a avó da Eduarda, Ney. Luzia e Ney, que são os avós da Eduarda, que eles estão conosco desde o primeiro congresso. Eles faltaram, mas eles vêm acompanhando. Um só eles faltaram, foi o ano passado. Mas eles estão firmes aqui com a gente desde o primeiro congresso. Então nós louvamos a Deus por essa família. Eles sempre trazem mais alguém com eles. Eles vão anunciando. E mais alguém que dessa vez trouxeram esse jovem casal. A menina que falou ontem, né? A Ana Luísa. Muito nome parecido. Cabeça da gente. Mas então nós vamos agradecer a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque Tu és o Deus maravilhoso e cuida de nós. Ó Deus, nós queremos pedir pela Tua serva Ana Eduarda, que ela possa ser utilizada aqui neste momento, onde ela está trazendo uma palestra sobre o coração saudável, Deus. Nós te agradecemos, estamos com corações gratos e alegres por participarmos desse encontro que tem sido edificante para as nossas vidas. Que a Tua mão de poder, de misericórdia e graça esteja estendida a todos os irmãos aqui. Muito obrigada por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém. Pai nosso, continuamos em Tua presença, Senhor Deus. E nesse momento queremos te agradecer por esses momentos que temos passado aqui, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse momento imersos no Teu reino, aprendendo da Sua vontade sobre as nossas vidas. Esteja com todos os preletores que aqui falaram, Senhor Deus, por Eduardo, que vai falar agora. Esteja através do Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, em continuidade a tudo que escutamos aqui, Senhor Deus. Te pedimos pelos organizadores, por todos aqueles que estão aqui participando, Senhor Deus. Esteja com eles, Senhor Deus, em todos os momentos, no retorno das suas cidades, das suas igrejas, que possa estar multiplicando aquilo que aqui nós aprendemos. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. A Ana Eduarda e a Ana Luísa foram alunas do Dr. Luciano. Ser professor faz coisas. Bom dia a todos. Muita alegria. Bem, primeiro também agradecer, né, a Edna pelo convite. Falei com ela que no início eu fiquei bem insegura de aceitar, porque eu nunca tinha falado com um público tão grande. Mas a gente vem aqui por Deus, né? Então o chamado, quando vem de Deus, a gente tem que atender. Como já foi dito aqui, meu nome é Ana Eduarda. Eu sou cardiologista, formada pelo Instituto Nacional de Cardiologia, sou especialista também em clínica médica pelo Hospital Escola Álvaro Alvim e sou pós-graduada em saúde da família. Atualmente eu trabalho com cardiologia clínica, ambulatorial, né, consultório, também atuo na parte hospitalar, passando visita, sou plantonista do CTI, também atuo com exames complementares. Ecocardiograma, teste de esforço, eletrocardiograma. Eu moro em Aperibé e trabalho na região toda. Trabalho em Cambuci, Aperibé, Palo, Iracema. Em Itaperuna também trabalho na Itaé, fazendo ecocardiograma. Eu sempre digo que eu tenho um privilégio de nascer num lar cristão. A minha família, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, são cristãos. E desde pequenininha eu fui ensinada no melhor caminho que se deve andar. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Eu me batizei com 10 anos, no centenário da primeira igreja batista de Aperibé, mas eu me converti de verdade, foi no congresso de mensageiros do rei. Então, assim, eu valorizo muito esses encontros, esses congressos, que é um tempo da
gente separar, para a gente estar atento e ouvir a voz de Deus, né? Vamos começar então. Eu separei para falar para os irmãos hoje sobre coração saudável. E o primeiro versículo que eu vou trazer é 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu tenho certeza que durante esses 3 dias todo mundo foi muito bem alimentado da parte espiritual, que é a parte mais importante. Mas a gente não pode esquecer também de cuidar da nossa parte física. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Sempre quando a gente vai receber uma visita, todo mundo arruma a casa, deixa tudo bonitinho, tudo direitinho. Então a nossa casa, o nosso corpo, ele também tem que estar arrumado, ele tem que estar saudável, ele é casa, ele é templo de Deus. E então eu vou falar um pouquinho da parte física, né? A espiritual, em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente está guardando o nosso coração, nossa mente, da parte espiritual, e agora a gente vai aprender a cuidar do nosso coração, da parte física, que também é muito importante. Eu separei essa figura do Ministério da Saúde, que é até uma analogia aos 10 mandamentos, né, da Bíblia, e esses são os 10 mandamentos do coração saudável. E a gente vai discutir um pouquinho deles hoje, o que a gente precisa fazer para ter um coração saudável. O primeiro seria: evite fumar, diga não à obesidade, faça exercícios regularmente, cuide da pressão arterial, escolha bem os alimentos, controle seu colesterol, reduza o estresse do dia a dia, saiba se é diabético, não descuide do lazer e consulte o seu médico periodicamente. Por que é importante a gente falar sobre o coração? A doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, determinando aumento da morbidade e incapacidade. Então, mesmo se não houver morte, a doença cardiovascular, ela pode trazer algum tipo de incapacidade ou piora da qualidade de vida. Então, por isso a gente tem que cuidar bem do coração. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano sofrem com infarto agudo do miocárdio, ocorrendo óbito em 30% desses casos. Estima-se que até 2040 haverá um aumento de até 250% desses eventos no país. Então hoje a gente vai aprender o que a gente pode fazer para prevenir esses eventos. Tem um videozinho, pode dar play nele. Esse videozinho é só um funcionamento do coração, para a gente saber o quão complexo que é o coração. O coração, ele é um órgão muscular e ele é parte do sistema circulatório. A principal função dele é o bombeamento do sangue. Ele vai fazer com que o sangue vá para todo o corpo, distribuindo oxigênio, nutrientes. Então ele é um órgão vital, muito importante. Além disso, ele tem um sistema das válvulas, que precisam também estar em perfeito estado, e o sistema elétrico. Também, quem já ouviu falar sobre arritmias, então a gente tem vários sistemas em conjunto que precisam estar em perfeito estado para a gente ter uma ótima saúde do coração. E agora a gente vai começar então a desmembrar esses 10 mandamentos. O que a gente precisa fazer para ter um coração saudável? O primeiro mandamento é: evite fumar. Graças a Deus, no nosso meio, se eu for perguntar aqui quem fuma, talvez uma minoria ou ninguém. Então seria um fator muito favorável. Mas é bom a gente conversar aqui, porque às vezes a gente tem um companheiro ou um filho em
O fumo passivo também é muito prejudicial. Outra coisa importante que eu vou falar com vocês é que às vezes a gente pensa muito em doença pulmonar, mas o cigarro, a principal causa de morte em pessoas que fumam são doenças cardiovasculares. Eu digo então que o cigarro é um vilão do coração. Então esse é um fator que, graças a Deus, a maioria não precisa se preocupar. O segundo mandamento seria: diga não à obesidade. Eu vou começar uma frase aqui e eu tenho certeza que os irmãos vão conseguir completar. O crente não bebe, ele come. Em todo lugar, eu acho que é uma frase internacional essa, que o crente não bebe, mas em compensação ele come. Há pouco tempo, a gente teve foi final de semana passada, uma exposição em Aperibé, uma festa. E o último dia era um show gospel, foi a Fernanda Bruno. Teve um dia, acho que foi no domingo, que choveu bastante e não deu quase ninguém na festa. Então as barraquinhas que vendiam comida ficaram em bastante prejuízo. Aí eu estava conversando com algumas pessoas e os donos da barraca estavam super animados com o show da terça-feira. Porque era o dia de recuperar tudo o que não tinha sido vendido no domingo. Porque essa é a grande expectativa, que o crente come mesmo. E quando eu cheguei na festa, realmente não tinha um lugar nas barraquinhas para sentar. Estava todo mundo comendo. É bom comer, mas a gente tem que ter atenção à obesidade. Quantas pessoas estão com sobrepeso ou obesidade dentro das igrejas? Vocês já começaram a reparar isso? E a obesidade é uma doença de natureza multifatorial e o principal, ela causa uma inflamação crônica que é substrato para várias outras doenças. É fator de risco para doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, AVC, insuficiência cardíaca, dislipidemias, diabetes, arritmias como fibrilação atrial, osteoartrite, as artrites da vida e certos tipos de câncer. Então, meus irmãos, vamos comer com moderação. Terceiro mandamento: faça exercícios regularmente. A gente acha que exercício é só pra gente jovem, né? Claro que não. Eu até ouvi uma pergunta hoje, eu estava no banheiro, me perguntaram, eu não lembro quem foi, não estou vendo aqui agora, mas me perguntaram assim: você que é cardiologista que vai dar palestra hoje? Eu falei: sou. Me falaram: meu esposo tem 73 anos, ele pode fazer musculação? Claro que pode, mas você precisa procurar primeiro o seu cardiologista, porque se ele for saudável, ele pode sim, com acompanhamento, mas existem algumas doenças que a gente tem que ter um acompanhamento de perto, principalmente doenças coronarianas, em relação a peso, a gente tem que ficar de olho. Mas isso não é um impeditivo, ao contrário, se a gente for olhar as diretrizes cardiovasculares, o exercício físico é sim um auxiliar muito importante na saúde cardiovascular. Ele dá aumento, ganho de saúde, melhor qualidade e expectativa de vida. Você vive mais fazendo atividade física. E atividade física é o quê? Caminhada, hidroginástica, pilates, bicicleta, corrida, musculação, fisioterapia. Isso aí eu vou falar pro meu avô. Resistente na fisioterapia. Tem alguns pacientes que têm dificuldade sim em atividade física, tem algumas doenças limitantes, então a fisioterapia é um excelente aliado. E uma boa meta que nós temos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para atividade física seria 150 minutos de intensidade moderada ou 75 minutos de alta intensidade. 150 minutos de intensidade moderada dá mais ou menos 30 minutos de atividade por dia durante 5 dias da semana, segunda a sexta, ou 1 hora durante 3 dias da semana. Eu acho que dá para todo mundo.
E o que seria essa moderada intensidade ou intensidade vigorosa? A moderada intensidade são exercícios que vão exigir um esforço um pouco maior e a sua respiração vai ficar mais rápida do que o normal e o seu coração vai bater também um pouco mais rápido. Então, se você faz uma atividade e você tem um pouco mais de dificuldade de conversar durante essa atividade, por conta do seu coração estar um pouco mais acelerado, provavelmente você está fazendo uma atividade moderada. Não vou falar muito da vigorosa, porque eu acho que não é na nossa faixa etária, né, do congresso. Porque, assim, corridas, atividade de alta intensidade precisa de um cuidado maior. Quarto mandamento: controle da pressão arterial. A pressão arterial é a doença crônica mais prevalente no mundo. Então a gente precisa conversar sobre ela também, porque ela também é substrato de várias outras doenças. Aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de infarto. Então a gente precisa controlar a pressão arterial. E a terceira idade, ela tem fatores genéticos e da própria idade que facilitam a apresentação de pressão alta. Então a gente tem que ficar de olho nessa idade também. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes que nosso coração é um músculo, né? A gente até viu no vídeo. E quando a gente vai para a academia, principalmente os jovens, gostam muito de malhar o braço. Para quê? Para ficar com o braço grande. A gente fala que é hipertrofia, né? Para o braço crescer. Toda vez que a pressão fica muito alta, o coração ele tem que trabalhar mais. E o coração é um músculo. Quando ele trabalha muito, o que acontece? Da hipertrofia. O coração fica mais crescido. O problema disso é que com o tempo, se você não controlar a sua pressão, ele vai crescer mais ainda, ele pode dilatar. Ele pode ter aquele coração grande e ser insuficiente. Esse é o maior problema da pressão alta. Insuficiência cardíaca, coração fraco. Muito problema nisso. Então a gente tem que ficar de olho na pressão para evitar todas essas complicações. Nosso quinto mandamento do coração saudável. Se a gente come muito, se o crente come muito, a gente tem que escolher bem os alimentos. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma dieta inadequada é o principal fator de risco para mortalidade precoce no mundo. Então, a gente precisa escolher bem nossos alimentos. Eu trouxe para vocês, tem uma cartilha do Ministério da Saúde sobre dieta cardioprotetora, para proteger o coração. É uma cartilha muito interessante, que divide os alimentos até por região e faz uma analogia da bandeira do Brasil, para a gente ter uma noção do que a gente deve comer. E a principal meta é desembalar menos e descascar mais. O que significa isso? Todo produto industrializado a gente tem que evitar. A gente tem que preferir o quê? Descascar. A gente tem que preferir os alimentos naturais, aqueles que Deus nos deu mesmo. E vamos lá para a gente fazer essa analogia da bandeira do Brasil. Vocês estão vendo aí que em vermelho é o grupo vermelho. Ou seja, grupo que nem entrou no prato da bandeira do Brasil. Que seria os alimentos ultraprocessados. Macarrão instantâneo, que é o miojo, principalmente aquele pãozinho, salgadinhos de pacote, né, os biscoitos, embutidos, sucos prontos e refrigerantes. E o que a gente deve comer? A maior parte do nosso prato, que é esse que está em verde, é composto por frutas, verduras, legumes, feijão, leite e iogurte desnatado, que são as opções que podem ser comidas mais vezes. São cardioprotetores, que têm nutrientes bons, antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais. O grupo amarelo é o de média intensidade que a gente deve comer, que são o grupo dos carboidratos, arroz, pão, macarrão, que são fontes de energia, né? A gente deve comer, mas de uma forma mais moderada.
E o grupo azul são alimentos como carne vermelha, ovos, manteiga, queijos, que precisam ser ingeridos numa menor quantidade por conta de colesterol, sódio, mas também são importantes para a nossa saúde. É lógico que isso deve ser conversado com o seu médico, porque depende também de algumas doenças que você tenha. Talvez você não possa comer algumas desses alimentos. Mas é uma dieta, em geral, cardioprotetora. Sexto mandamento seria: controle o seu colesterol. Em outubro do ano passado, teve o Congresso Mundial de Cardiologia, que foi no Rio de Janeiro. Eu pude participar desse congresso e a pauta principal do congresso foi sobre o LDL colesterol, que é a parte ruim do colesterol, aquela que se deposita nos tecidos. E o grande impacto que o colesterol alto tem trazido para a saúde do coração, principalmente em relação ao risco de infarto. Então, hoje você precisa controlar o seu colesterol. Há várias formas de controlar o seu colesterol. Há formas também de alterações genéticas, que às vezes a gente precisa sim do uso de remédios, mas também uma boa atividade física, a alimentação dá uma ajudada no controle do colesterol. Uma coisa interessante também que eu trouxe para os irmãos, que eu acho que muitos não conhecem sobre isso, e eu converso muito com os meus pacientes, é que o valor de referência do laboratório para a questão do LDL colesterol não é aquele que a gente deve seguir. Por quê? Aquele valor de referência é um valor de referência para pessoas saudáveis que não tem nenhum fator de risco. Para a gente saber se a gente está com a meta certa do LDL colesterol, a gente precisa saber o nosso risco cardiovascular. São vários scores que entram em consideração se você tem diabetes, se você tem pressão alta, sua idade. Então você precisa consultar um cardiologista ou outro profissional qualificado para você saber o seu risco cardiovascular, para saber se você está mesmo na meta do colesterol. Por exemplo, pacientes que têm um risco cardiovascular muito alto, por exemplo, pacientes que já infartaram, que já fizeram revascularização, que é aquela cirurgia de ponte safena, né, que é mais comum falar dessa forma. Tem que ter o LDL colesterol, que é a parte